Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. É com muita alegria que estamos aqui para esse encontro tão gostoso com Jesus, com seu Evangelho, para nos fortalecermos. E vamos assim iniciando esse encontro, nos conectando com Jesus, com toda a sua equipe de mensageiros que está aqui conosco. E assim vamos entrando em oração, buscando mentalizar a figura de Jesus aqui conosco. E Jesus está alegre, de braços abertos, nos acolhendo com tanto carinho, com tanto amor. Vamos sentindo esse abraço de Jesus, essa acolhida. E Jesus nos diz: filho querido, filha querida, fique aqui comigo. Eu estou aqui, eu conheço as suas necessidades. Abra seu coração, seja forte, persevere, que o Pai está nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. E eu, em nome do Pai, estou aqui sempre que precisar. E nós vamos ouvindo essas palavras de tanta fé que revigoram o nosso ânimo. E é assim que nós vamos nos preparando para ouvirmos as reflexões de hoje, para no final sermos beneficiados por aquela doação energética que é o passe. E assim, meus queridos, todos juntos, juntos de Jesus, nós vamos elevando o pensamento ao Pai Criador em gratidão pela vida, solicitando a esse Pai que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. E é assim que vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa companheira Florinda, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje. Que assim seja. Olá, que bom estarmos novamente aqui para ir em busca de alguns recursos que Jesus nos oferece, dos muitos recursos que Jesus nos oferece, para que nós enfrentemos as nossas dificuldades da vida. Todos nós somos portadores de diversas dificuldades para enfrentar, porque faz parte da nossa trajetória de evolução, de aprendizado, de progresso. Então, as dificuldades servem para isso. Mas muitas vezes nós fraquejamos, ficamos inseguros, ficamos inquietos, tristes, amargurados diante das dificuldades, sem saber que opções tomar, que caminho seguir. Jesus falou muito sobre a superação das dificuldades em várias passagens do Evangelho. E Jesus abordou temas assim preciosos para a nossa segurança espiritual, para nosso desempenho espiritual, que é a fé, a perseverança, a capacidade que todos nós temos de enfrentar dificuldades. E essa capacidade, às vezes, nós deixamos ela meio que embotadas, meio escondidas, porque não acreditamos em nós mesmos, nos constrangemos diante das dificuldades, ou pela insegurança, ou pela falta de coragem, mas principalmente pela falta de fé. E assim, a fé e a confiança, ela é tão importante na nossa vida, acreditar que existe algo acima das nossas vidas, dos nossos destinos, desse o nome que as crenças determinaram. Mas todos nós estamos sujeitos a esse poder maior. E Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele falou muito sobre a fé.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, todo mundo conhece já essa passagem. Ele fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover montanhas. Claro que essa metáfora, essa comparação que Jesus fez, não é para ser levada ao pé da letra, né? Nós não vamos conseguir mover montanhas, mas nós vamos acreditar e vamos experimentar dentro de nós que, mesmo em pequenas doses de fé, um grãozinho de mostarda é a menor semente que existe, ela é menor que uma cabecinha de um alfinete de costura. Ela é mínima, a sementinha de mostarda. E Jesus usou essa figura, essa metáfora, justamente para isso, para falar que mesmo que a fé for fraquinha, pequenina, o tamanho de um grãozinho de mostarda, se nós tivermos realmente o alicerce dessa fé, nós vamos poder superar grandes obstáculos, que seriam as montanhas dos obstáculos, das dificuldades, das diversas contingências da vida, né? E ele também vai falar sobre um ponto importante, que é do nosso emocional, do nosso psiquismo. Lá em Mateus, no capítulo 6, que é capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é o Sermão da Montanha. Então, nesse capítulo 6, no versículo 14 e 15, ele vai falar sobre a necessidade de nós perdoarmos uns aos outros. Então, ele fala: se vós perdoardes aos outros homens as suas dívidas, as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, nessa fala de Jesus, nessa pequena frase que está lá no Evangelho de Mateus, nós vamos entender, e a gente vai ter que incorporar isso em nós, que perdoar os outros é essencial para a nossa própria libertação e para a superação das nossas dificuldades emocionais. Que às vezes a gente fica ali preso num acontecimento que foi há 10, 20 anos atrás, uma mágoa recebida, um prejuízo, alguma coisa, e a vida não consegue ir para frente, deslanchar. Então, o perdão é uma das maiores, se não a maior forma poderosa de superar mágoas e ressentimentos. E aí recuperar o equilíbrio emocional, de que todos nós somos necessitados. É esse equilíbrio emocional que vai propiciar uma maior segurança na nossa vida, com relação aos obstáculos, às dificuldades. Porque quando a gente está em paz com o nosso coração, com o nosso sentimento, a gente consegue ver as diversas saídas. E aí também no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, sexto, no versículos 25 a 35, que é a continuação do Sermão da Montanha. Jesus vem, olha que coisa, né? Ele cerca de todos os jeitos as nossas dificuldades e a gente não consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Jesus era profundamente sábio, conhecedor das necessidades, das mazelas do ser humano. Então, Jesus vai falar sobre a nossa não preocupação com o amanhã. E ele vai falar para a gente aprender a confiar em Deus para suprir as nossas necessidades. Essa mensagem de Jesus, essa frase de Jesus, não se preocupe com o dia de amanhã, a cada dia basta a sua própria preocupação. Aí ele vai falar sobre os lírios do campo, sobre as aves, que o pai alimenta as aves e tal. Essa lição, se nós aplicarmos nos dias de hoje, qual é a maior necessidade que o homem tem? É de superar as ansiedades. Né? Hoje nós temos a angústia e a ansiedade, aquela falta de fé que as coisas darão certo, vão dar certo, né? Então, essa mensagem ela nos encoraja a ficarmos no presente, não no futuro. Por quê? Se nós focarmos no passado, nós vamos nos angustiar. Se nós focarmos no futuro, nós vamos gerar ansiedades. Então, é o presente. Viva o dia de hoje. Não que a gente não vá ser previdente, não foi isso que Jesus falou. A gente tem que economizar, tem que guardar dinheiro, tem que cuidar da vida futura, tem que pensar na velhice, enfim. Jesus não está mandando a gente cruzar os braços e ficar esperando a comida cair do céu, não é isso. Mas é não botar uma expectativa maior do que é necessário. Foca no presente, vai fazendo no dia a dia as coisas, porque se nós não focarmos, as ansiedades, elas vão nos paralisar.
E a gente entra aí em diversas crises, aí vem a crise do pânico, uma porção de outras coisas também que estão atreladas ao nosso emocional, que geram tudo isso. Tá certo que os outros conflitos, os outros transtornos têm outras origens também, outras causas, mas a fé, ela ajuda a gente conhecer a causa disso tudo, né? E ele vai falar também, Jesus, se não é para focar no futuro, é para a gente focar no presente, né? Assim, então, entender os nossos problemas, as nossas dificuldades, o que temos que fazer no presente. Então, ele fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, esqueça, né? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ele está mandando a gente catar a nossa própria cruz, as dificuldades, as provações, as expiações e tudo aquilo que vem caracterizando a nossa vida, porque é assim que a gente progride. Ele fala: não reclame, pegue a sua cruz e carregue. Tá certo que nós não vamos carregar as nossas cruzes, entre aspas, sorrindo. Muitas vezes nós vamos estar tristes, deprimidos, tal, mas que isso não interfira no carregamento da cruz. É uma metáfora, claro, né? A cruz simbolizando o sofrimento. Essa metáfora, ela nos lembra que nós devemos enfrentar todos os desafios, todos os sacrifícios que fazem parte do nosso caminho, para que nós atinjamos uma vida mais plena, mais significativa. Não que não vai ter mais problema daqui para frente, porque resolveu-se um problema, surgem outros, porque a vida é feita desses desafios. Então, se eu estou apta ou apto a enfrentar determinada crise, virão outras para que eu possa cada vez mais me aperfeiçoando. Mas também nós não estamos jogados no mundo, né? Não estamos assim soltos, né? Deus mandando as provações. Não, tudo isso é reflexo da lei de ação e reação, de causa e efeito que nós já conhecemos, né? De outras vidas. Mas ele traz um consolo nisso tudo, no Evangelho. Está lá em João, evangelista, capítulo 16, versículo 33. Jesus dizendo, textualmente: no mundo tereis aflições. Quem não tem? Mas tende bom ânimo, não desanime. Tenha fé. Eu venci o mundo. Essa afirmação fala de esperança. Lembrando que, mesmo diante das dificuldades, há um caminho para a superação, através da fé, da confiança em Deus, da confiança em nós mesmos. Então, nós poderemos vencer o mundo, não vencer o mundo material aqui, 1-0 para nós, não, não é isso, mas vencer as dificuldades, os obstáculos e sair amadurecido, talvez nem tanto ileso, né? Algumas coisas vão nos, né, nos machucar, mas a gente vai ter condição de seguir adiante em paz, com superação das dificuldades, dos problemas, das ansiedades, das aflições e tudo mais. E Jesus é o exemplo vivo disso tudo, porque ele é um espírito puro, um espírito iluminado que veio até nós, encarnou entre nós, ele nem precisava disso, a condição evolutiva dele era muito alta, mas o amor que ele apresentava por nós aqui na Terra, pelo nosso planeta, era imenso. E ele se sujeitou a vir naquela época e nessa época atual, um mundo grosseiro, um mundo cruel. Acabamos assassinando Jesus ali, né? E ele trouxe o exemplo de que a vida não acaba. Quando ele sai da pedra, a pedra do túmulo dele, que ele está lá sepultado, é afastada e ele sai glorioso andando, ele traz uma lição de superação também. Eu venci o mundo, eu superei a vida material. Por quê? Porque a vida continua e eu estou em espírito, naquela aparição que ele fez ali para Madalena, depois para os apóstolos, aquela aparição de Jesus, não é uma ressurreição de carne, né? É uma aparição de espírito. Ali ele comprova que a vida continua na espiritualidade. Continua com todos os recursos que a vida espiritual oferece, muito mais que a vida material. Então, ele demonstra ali que a situação, por mais desesperadora que ela seja, por mais infeliz, por mais
cruel que esteja, ela pode ser transformada em nova vida. E a esperança que Jesus apresenta é essa. Então, fique firme, porque a vida vai continuar. Tudo passa nessa vida. Quando ele fala eu venci o mundo, significa tudo passa. Não que nós não teremos dificuldades, que vai ser tudo em brandas nuvens, não. Teremos tempestades, teremos vendavais, teremos uma porção de coisas na nossa vida, porque é assim, nós estamos ainda no mundo de provas e expiações e é só assim que a gente progride. Então, esses ensinamentos todos que nós resumimos aqui, das passagens dos diversos evangelistas da vida de Jesus, nada mais são do que uma profunda reflexão que nós temos que fazer para como que nós vamos enfrentar os desafios e encontrar uma força interior para continuarmos firmes, sem desistir da vida jamais, né? Sem nos desesperarmos, acharmos sempre esperança em dias melhores. E essa superação toda que Jesus apresenta aí nessas diversas falas de Jesus, ele usa um símbolo muito apropriado. Ele usa o símbolo da rocha. A rocha é uma pedra firme, né, forte, que não se desagrega tão fácil. Né? A força molecular das coisas que constituem a pedra ali não é fácil de desagregar ali, né? Você pode transformar ela em pauzinho, ela continua ali com a sua formação atômica, ou seja, um grãozinho daquela pedra é a essência da pedra toda. Assim é a nossa fé. Grãozinho de mostarda que pode se transformar numa rocha firme. E a simbologia da rocha, ela está presente em todas as religiões, nas tradições, nas seitas, inclusive no cristianismo também. Jesus usou muito a figura da pedra, da rocha. E ele vai comparar toda a estabilidade, toda a firmeza, toda a segurança como as condições, os atributos necessários para uma fé sólida. A fé, ela tem que ser sólida como uma rocha. Olha que comparação linda que Jesus faz. E ele, Jesus, se apresenta como uma rocha também, né? Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus diz a Pedro, apóstolo, tu és Pedro, e sobre esta, Pedro é pedra, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não a religião, isso, mas a, o conceito do cristianismo todo ali estava na responsabilidade dos apóstolos, principalmente de Pedro. Então, a pedra é frequentemente interpretada como sendo o próprio Jesus, firme, né? O fundamento principal. E a fé, que esse modelo e guia que nós temos, que nos inspira nessa fé, firme como uma rocha. E essa base sólida aí é que nós devemos construir na nossa vida. Que base sólida é essa, minha gente? É o Evangelho. Então, se nós construirmos a nossa vida, seja a vida material, seja a vida espiritual, seja os conceitos que nós temos, em cima dos ensinamentos de Jesus, nós teremos uma fé sólida. Se eu tenho uma fé sólida, acredito em Deus e estou confiante, a minha vida, mesmo com as provações, com as cruzes todas que nós carregamos, ela deslizará firme. Então, Jesus é a rocha. E nós temos que construir a nossa fé, a nossa crença, as nossas condições em cima dos ensinamentos de Jesus. E Jesus ainda vai falar mais ainda, né? Que se nós conhecemos tudo isso, mas não aplicamos, aí não vai dar certo mesmo, né? Ele vai lá falar, tá lá em Mateus também, no finalzinho do Sermão da Montanha, né? Capítulo 7, versículos 24 a 25. Jesus compara as pessoas que ouvem as palavras de Jesus e as colocam em prática, o Evangelho, nós somos semelhante a um homem que construiu a casa sobre a rocha, não aquele que constrói a casa sobre a areia. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele está firme e protegido contra as tempestades que virão, porque as tempestades, os vendavais, os ventos vão bater de frente à casa, mas não vão arrastar essa casa. E se você constrói a sua casa em cima de um terreno arenoso, a tempestade vem, o vendaval arrasta a casa.
que significa essa metáfora de Jesus, da casa construída sobre a rocha? Que nada pode abalar a nossa fé. Que a nossa fé, fundamentada nos ensinos de Jesus, ela proporciona resistência às dificuldades da vida, diante das dificuldades da vida. E essa resistência que Jesus fala aí, ela é uma resistência que tem que ser exercida não na aflição, na seriedade, não, na alegria, na leveza. A resistência não precisa ser dura, rígida. A resistência tem que ser leve e suave. E isso nós conseguimos com a prática dos ensinamentos de Jesus, porque se você conhece tudo isso, todos os ensinamentos, todas as parábolas, tudo que Jesus veio nos ensinar, mas não aplica, você está sendo como o homem que construiu a casa, nós somos assim, né? Sobre a areia, que dá menos trabalho, não precisa fazer alicerce, só que a casa cai, né? Ela não tem resistência contra as tempestades da vida. E aí também, com base nessa metáfora da rocha, Jesus também vai falar sobre os tempos de crise e de incertezas. Que, né, voltando ali na Eu Venci o Mundo, né, que ele fala, a fé forte, ela oferece estabilidade emocional para todos nós e espiritual também. Assim como a rocha resiste à erosão e às tempestades, às ventanias, às diversas dificuldades aí que a natureza traz, a fé profunda, ela nos ajuda a enfrentar os desafios sem a gente sair da estrada principal, sem nos desviarmos, sem sermos derrubados pelas tempestades. É o bendito caminho sólido que Paulo fala também, né? Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele vai falar que a rocha era o Cristo, a rocha da firmeza da fé. E Paulo, também fala nessa epístola que o Cristo é fonte de água viva e nos dá sustento espiritual. Nós vivemos sem nada nesse mundo, nós podemos sobreviver nesse mundo sem comida, não tanto tempo, mas eu digo assim, sem tanta comida, sem internet, sem nada, mas sem água nós não sobrevivemos. Sem eletricidade, nós não precisamos de nada disso, nós precisamos de água. Algum alimento, óbvio, mas nos primeiros momentos, se nós tivermos que passar por uma privação de alguma coisa, a água não pode faltar. E Paulo compara o Evangelho, Jesus, a rocha que Jesus é, como uma fonte de água viva, que dá sustento espiritual. Você pode passar sem uma porção de coisa, mas sem a água nós não passamos. Ou seja, sem os ensinamentos de Jesus, sem a ideia de que a rocha da fé em Cristo, nós vamos fraquejar. Então, é nos apoiando nessa simbologia da rocha, que significa uma fé em Cristo sólida, firme, que nos traz água viva para a sobrevivência espiritual, é que nós vamos encontrar sustento e renovação, equilíbrio emocional. Nós só teremos equilíbrio emocional se nós nos basearmos nos ensinamentos e vivermos, né? E praticarmos os ensinamentos de Jesus. Sem isso, não tem saúde mental, saúde espiritual e refletindo no corpo, saúde física também. Ou seja, a água viva do Evangelho, ela é curativa ou curadora, né, para as nossas necessidades. O símbolo da fé nesses ensinamentos todos nos leva à necessidade, olha aí, a necessidade é uma condição de construirmos as nossas vidas sobre uma rocha firme, como se fosse uma casa mesmo, sobre uma rocha firme, inabalável, confiável e sólida. Sem isso, nossa vida não terá facilidades. Eu posso superar todas as dificuldades? Sim, mas será muito mais leve, muito mais saudável, menos cansativa quando eu tenho o apoio da fé, quando eu tenho o cajado da fé que eu posso segurar para me apoiar
e estar com os joelhos desconjuntados, como diz Paulo, mas eu continuo andando firme, que é o apoio que nós temos, tipo uma bengala mesmo que nos ajuda a caminhar. A gente pode estar mancando, fraquejando, mas se você tem o bastão da fé, que você apoia no chão e consegue se levantar, se erguer, caminhar, você vai conseguir. Agora, sem isso, nós vamos tropeçando, caindo, nos arrastando, vamos ter que caminhar ajoelhados, ralando os joelhos, sangrando os pés. A fé, ela propicia a segurança espiritual. E quando a minha fé está alimentada, eu consigo andar mais rapidamente e sem ser com tanto peso. E aí, quando nós temos os recursos que alimentam a fé, que são o Evangelho, as boas leituras, as preces, as assistências espirituais que as casas oferecem, que a nossa casa oferece também, os cursos que nós fazemos, tudo isso, eles vão fazendo com que a rocha da nossa fé fique cada vez mais fortalecida, mais estruturada, para que a nossa casa possa se erguer sem ser abalada. A casa está firme ali sobre a rocha, mas a rocha precisa estar envolvida em estacas tal, para que ela não seja tapada, vamos dizer assim, né? Abafada, né? Então, a fé, ela se sustenta por si só, mas nós precisamos ter consciência. Então, quando nós fazemos uma oração, nós estamos alimentando conscientemente a nossa fé. Eu não posso comprar a fé, nem transferir a fé para ninguém. É uma coisa que cada um desenvolve dentro de si. Então, nós já temos a semente dessa fé dentro de nós. Mas se nós não regarmos essa fé, não construirmos algo ao redor dessa fé que dê sustentação, como uma estaca mesmo que nós fazemos ao redor da planta frágil, as sementinhas são poderosas, mas se elas não tiverem condições adequadas, elas não crescem. Assim a nossa fé também. Então, nós precisamos de todos esses recursos, das preces, das leituras saudáveis, de abster-nos de pensamentos negativos, frustrantes, de focar no passado, de focar no futuro. Não, cuide do presente, da sua vida agora. Trate o seu corpo com respeito, trate a sua saúde com respeito. Procure conviver bem com as pessoas, sem carregar mágoas, ressentimentos. Aprender a perdoar, aprender a desculpar e não a se envolver muito nas questões do mundo, porque elas são extremamente passageiras e não trazem grandes conhecimento ou grandes experiências para nós. Cada um faz a sua própria experiência de acordo com a sua maturidade. Então, não vamos ligar muito para questões. Quando eu falo ligar para as questões do mundo, é às vezes ficar sofrendo porque ouviu um comentário desagradável sobre a sua pessoa, lá não sei aonde, com a vizinha, não sei. Não, passa para frente. Rasgue esse bilhete que te mandaram. Não serve para nada isso. Não carrega isso na sua mochila, que essas coisas vão acrescentando peso às nossas vidas. Às vezes a gente se ofende com cada coisa tão sem significância e fica martelando aquilo, nós estamos atrasando o nosso progresso espiritual. Segue adiante, cuide da sua própria alma, do progresso do seu espírito. Lembrando sempre que nós vamos deixar tudo aqui. Tudo vai passar. Nós também iremos vencer o mundo, né? Iremos sobreviver do lado de lá, que Jesus trouxe todas essas lições. E culminou, no final da sua missão, com a parte prática da coisa, que foi a sua aparição entre os discípulos ali, vivo. Ele chegou a pedir para que Tomé tocasse as suas feridas, né? O seu corpo espiritual estava presente ali. Ou seja, tudo passa nessa vida, nós iremos superar tudo. Mas se pudermos fazer a nossa trajetória de vida com leveza, com seriedade, mas com muita responsabilidade, cuidando realmente da nossa alma, aumentando a nossa fé, nos entregando a um poder maior, que é Deus, Deus sempre no comando de tudo, com certeza a nossa vida será mais tranquila. Iremos passar as provações, as dificuldades, carregando a nossa cruz, porém sem tanto peso, sem tanta angústia.
com mais leveza e mais serenidade. Que Jesus possa, então, realmente nos inspirar em todas essas falas que ele disse desde o começo ali, né? Cada etapa da nossa vida está sintetizada nessas frases, o evangelho inteiro, né? Mas nessas frases principais: cuide da sua vida espiritual, cuide também da sua vida material, mas não se apegue em demasia ao dia de hoje. É isso que ele fala, né? Busque viver no mundo sem ser do mundo. Busque viver na vida material sem muito apego à vida material. Então, nós podemos estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, sem estar muito apegado a essa vida material. Com certeza, a nossa fé irá aumentando cada vez mais. Vamos estudar bastante o Evangelho, aplicar esse Evangelho na nossa vida. Quando tivermos uma dificuldade, abra o Evangelho, veja aonde você pode encaixar aquele ensinamento que está ali aparecendo para você na sua vida diária. Sempre dá certo isso, né? Nós sempre vamos achar uma resposta no Evangelho de Jesus para as nossas dificuldades. Que esse Evangelho, então, possa ser o roteiro da nossa vida. E que possamos, durante essa semana, refletir sobre a importância da fé, a simbologia da rocha na nossa vida. Muita paz a todos, então, e obrigada. E assim, meus queridos, refletindo nessa lição que nos fortaleceu tanto, nós vamos nos unindo nesse instante e deixando essa confiança brotar em nossos corações. Essa certeza de que esse encontro com Jesus nos proporciona essa oportunidade de desenvolvermos a nossa fé, a coragem, a força de viver. Jesus querido, nós temos tanta dificuldade ainda. Nós nos esquecemos dessa sua recomendação de não nos preocuparmos com o dia de amanhã. E quantas vezes nós, nos angustiados, ficamos nessa situação tão desesperadora. Nesse instante, Jesus, nós te pedimos, derrama sobre nós a tua bênção, a tua paz, o teu amor, que possamos nos alimentar dos teus ensinamentos, tendo essa certeza absoluta de que somos capazes de reagir, de vencer essas dificuldades, de sabermos que nós não estamos sozinhos nunca e que se abrirmos o nosso coração rogando essa ajuda, com certeza nos sentiremos mais fortes. Mestre Jesus, que nesse instante o nosso planeta seja envolto no teu amor, na tua luz, na tua paz. Que os lares sejam abençoados, que o conceito de família possa ser fortalecido, que as pessoas se respeitem, se unem, que haja fraternidade entre os corações, entre as nações, e que possamos, Jesus, pautar a nossa vida nos seus ensinamentos, que possamos viver de acordo com as leis divinas, que nos oferece essa oportunidade de sermos felizes, de desenvolvermos todas essas potencialidades que trazemos por sermos filhos de Deus. E nesse instante, Jesus, nós continuamos de corações abertos, para que os teus mensageiros estejam aqui conosco, derramando sobre nós esses fluidos salutares, que a nossa água se transforme nessa fonte viva, nesse alimento, nesse remédio que nós tanto necessitamos. Que os teus mensageiros façam, Senhor, do teu amor, essa transfusão de bom ânimo, de coragem e de força para cada um de nós. E assim, meus queridos, mentalizemos essa cachoeira luminosa sendo derramada sobre cada um de nós. Que esses fluidos amorosos, benfazejos, transformem as nossas células doentes em células saudáveis. Que o nosso corpo físico e espiritual possam se refazer, se fortalecer, se encher de saúde. E que o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos sejam de otimismo, de fé,
de esperança, de alegria, de certeza, Jesus, de que ao seu lado caminhamos no caminho seguro, de que Deus, o nosso Pai que nos conhece, nos dá sempre a oportunidade de nós recomeçarmos, sem julgamentos, mas estendendo as mãos. Jesus amado, que cada um de nós permaneça envolto nessas vibrações, que os nossos lares permaneçam envoltos nessas energias de amor e de paz, que os nossos amigos, que os nossos entes queridos, que os nossos conhecidos também sejam amparados e fortalecidos. E que assim, Jesus, em teu nome, sob as bênçãos e a proteção do Pai, nós possamos permanecer envoltos até uma próxima oportunidade. E assim, nós encerramos o nosso encontro de hoje com os nossos corações muito agradecidos. Fiquem em paz.